Fala, pessoas! Sejam bem-vindos ao 4Cast de número 25. Eu estou muito feliz de estar aqui na nossa casa em São Paulo, que é a Soncast. Inclusive, Sérgio, muito obrigado mais uma vez aqui para a gente estar junto. Pessoal, vocês não conhecem a estrutura da Soncast aqui, é simplesmente sensacional. A gente se sente em casa, né, man? Eu me sinto em casa e eu vou te falar, hoje vai ser um privilégio, viu? Vai. Porque a primeira vez que senta um cara aqui com a badge de MVP. Exatamente. Calma. Não vamos dar spoiler ainda. Muito feliz de você estar aqui comigo. Valeu. E queria dizer para você que eu estou me divertindo muito com as suas participações no podcast. Tentarei me controlar mais, tá? Cara, impressionante. Ele se soltou o menino. O menino se soltou agora e tá aqui uma gaiatice só. Vamos que bora? Vamos para mais um. Vamos para mais um. E, pessoas, eu estou aqui hoje, nada mais, nada menos, como o Otávio já acabou de dar o spoiler, a gente está com um MVP. Vocês não fazem ideia. Quando a gente fala que está sentado à mesa com um MVP, o quanto que a nossa autoridade automaticamente já sobe, né? É automático aqui. Vai seguindo a badge do cara, né? Exatamente. E hoje nós estamos aqui com o Johnson Cruz. Meu querido, muito obrigado por você ter aceito esse convite com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, os amigos aí da 4Cast. Otávio, Theo. A gente se conheceu num treinamento lá na Microsoft. Tem muita história aí. Deixa eu apresentar aqui, pra você ter ideia, aqui a gente gosta de pegar o nosso convidado, principalmente você que é um MVP, a gente já gosta de colocar vocês aqui. Então, presta atenção na apresentação que preparamos para você. Hoje temos a honra de receber Johnson Souza Cruz, Microsoft Most Valuable Professional, MVP e Microsoft Certified. Como é que chama isso aqui? Trainer, MCT. Com a trajetória impressionante em Microsoft 365, Azure Segurança da Informação e Copilot. Com mais de 18 anos de experiência, ele atua como Senior Microsoft Consultant na REPI e instrutor em diversas plataformas educacionais. Seu trabalho vai além de consultoria como palestrante e mentor. Johnson já impactou centenas de profissionais e empresas, ajudando na adoção de tecnologia e capacitação de equipes. Eu fiquei mais inteligente aqui, só de sentar nessa mesa. Importante agora. E eu vou falar uma coisa pra você, isso aqui não foi feito pelo Copilot. Não vem falar que foi feito pela concorrência. Nem pela concorrência. Foi feito pelo Telpilot. Telpilot, exatamente. Obrigado. Johnson, cara, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Estou muito feliz a gente conseguir sentar nessa cadeira, porque lá a gente se conheceu num treinamento, o Otávio já tinha um pouco mais, já te conhecia mais, né? Porque ele já estava ali te acompanhando, porque ele esteve aqui o ano passado no evento. E ali sentado na mesa, quando você, na hora do almoço ali, você estava compartilhando as coisas com a gente, eu falei assim, cara, eu preciso levar o Johnson para um podcast. Porque você estava entregando assim, parece que você estava assim, sabe o meu conhecimento? Eu vou despejar aqui para vocês. E durante toda a sessão do treinamento, você estava liberando todo o seu conhecimento, dando chaves poderosas ali no treinamento. Ó, pessoal, acesse aqui, baixa aqui, eu vou compartilhar o link com vocês. E é assim sempre. Cara, assim... Eu recebi, inclusive, feedback naquele dia pela naturalidade com que o treinamento discorreu, né? Sim. Porque, assim, desde o início da minha carreira, tudo que eu aprendi foi sempre com alguém sentando do meu lado, falando, Johnson, vem cá, vou te ensinar a fazer atividade X. E isso naturalmente ficou enraizado. Então, eu faço questão de mencionar. No início da minha carreira, lá em 2005 para 2006, quando eu era ainda um curioso, o Márcio Sabino, um amigão dos meus irmãos e amigo meu também, né, da minha família, ele virava pra mim e falava, dava bronca, não posso falar palavrão aqui, mas ele não falava com um carinho que eu vou transpor da mensagem. Falava, pô, Johnson, tu tem que... Carioca, né? Pô, moleque, tu tem que se ligar, acorda pra vida, sai dessa bobeira de só querer jogar videogame, só quer saber de ficar jogando GTA 2 no computador, ele fute, Brasfoot. Vem cá aprender a fazer algo que presta. E que eu reclamava com ele, que eu pedia pro meu pai pagar pra mim um curso de informática no Senac do Rio. Meu pai se recusava. Meu pai eletricista falava, não, se tu quiser, eu te ensino, pago um curso pra você de instalação elétrica, porque ninguém liga o computador sem plugar na tomada. Você vai trabalhar comigo como assistente pra ganhar o teu dinheiro do teu suor, aí sim você paga o teu curso de informática. Também sem esse carinho, na base da bronca. Seu primeiro mentor. Isso. Saudoso pai, que Deus tenha, o bicho foi bruto e ao mesmo tempo lapidou. Sim. O que hoje ele chamaria de joia errada. E graças a Deus, antes da partida dele, deu tempo
numa Ele viu despedida lá no hospital, e ele falar que estava orgulhoso do que eu conquistei. bom. E olha que naquela ocasião eu sempre me via, quando eu ainda me vejo, como um eterno analista de suporte, que geralmente é o nosso primeiro cargo na TI, e eu falo isso. Ah, Johnson, nossa, você já é arquiteto de soluções em nuvem? Eu falo, não, eu sou um suporte aprimorado. Então, desde Suporte os premier. aprendizados do Márcio e também do Zé Manel, falecido José Manuel Rodrigues, Boa. uma gente finíssima também, vizinho do meu irmão, e era amigo também do meu padrinho, que foi onde eu tive o primeiro contato com o computador, foi na casa do meu padrinho, lá no Rio, Sérgio Ricardo, famoso raposão, com os filhos dele, né, o Pimpa, o Chumbinho. E Olha, como é que é o nome? Peraí. os filhos dele, o Pimpa, era o apelido, Pimpolho, né, de pimpão e tal. E o Chumbinho, que ele era pequenininho, tinha, hoje o bicho tá gigante, é dono de uma academia lá em Paciência, no Rio de Janeiro. Então, assim, eles tinham acesso à tecnologia, e eu só tinha quando eu ia pra casa da minha madrinha no final de semana. Resultado, queria ir pra lá todo final de semana. E aí eu fui tendo os primeiros contatos com o Windows 98, depois o Windows Millennium, pacote Office 97, Office 2000. E aquilo eu já tinha a questão do autoaprendizado, né? Então eu olhava o que estavam fazendo e tentava copiar. Fazia igual. E fazia besteira também. Quantas fontes de computador não queimei? Entre outras coisas. Então o Márcio me ensinou... Tem a melhor forma de aprender. Exato. É errando. Isso aí. Errando, não. Então o Márcio me ensinou, junto com o Zé Manel, a instalar o Windows. Fazer instalações de Windows. Ó, vem cá, vamos te ensinar um negócio que vai fazer tu ganhar dinheiro. Tu vai poder cobrar das pessoas ao prestar pequeno serviço de manutenção no bairro. E você vai ter condições de pagar o teu curso de informática. Porém, acesse esse site aqui. Apostilando.com, existe até hoje. Vocês estão com um tablet aí, se quiser abrir, vai estar lá, apostilando 20 e poucos anos. E eu tenho só 25, então comecei cedo, mentira, tô com 36. E esse site existe, e foi ele que eu aprendi. O básico de Linux, inclusive eu quase segui uma carreira em Linux. Aí na época, Ainda bem que você graças... se curou disso, né, querido? Aí graças à dificuldade de fazer compilação de driver do modem US Robotics naquela época, eu não conseguia fazer funcionar o modem de teste de escada no Linux, em hipótese alguma. Aí eu desisti do Linux e falei, vou pro Windows porque é tudo por assistente. Uau. Então eu fui ali o primórdio da geração Nutella na TI, brincadeira. Neck finish, né? E Tanto tem gente que ainda reclama, diz que não é bom. E tem gente que me xinga, porque eu digo que gosto do Windows Millennium. E gostava muito mesmo, porque entre o Windows 98 e o Millennium foi o primeiro que teve a capacidade de ir no próprio repositório de drivers primeiro, antes de pedir uma fonte externa de driver. O 98 não, ele sempre me forçava a colocar algum driver específico antes dele olhar pro repositório dele ou pro Windows Update. E assim que tudo começou, e essa bagunça que eu sou hoje, graças a essa galera aí. Boa. E você se tornou MVP em que ano, cara? Eu gosto... Eu conheço alguns profissionais que são MVP e eu olho pra eles assim, eu falo assim, cara, esse cara se dedicou. E não é nem se tornar MVP, é se manter como MVP, né? Quando que você se tornou MVP? Acho que, só antes, explica pra gente o que é o MVP, isso. porque eu vou te falar, no contexto que a gente tá, a gente conhece bastante gente, tem bastante gente no nosso time técnico, né? Só que eu acho que não é tão comum ter um MVP entre nós. É uma coisa que, pô, é super bacana, eu acho que dá uma visibilidade legal, os eventos que os MVPs participam, o trabalho que o MVP desempenha na comunidade é muito legal. Boa. Mas explica pra gente o que é, né? E, pô, por que você quis ser MVP? Cara, assim, meu primeiro contato, né, com o MVP, pra quem não conhece, o MVP é o Most Valuable Professional, é um programa da Microsoft que existe há mais de 20 anos. Boa. Onde ela reconhece profissionais técnicos por compartilharem seus conhecimentos na comunidade. Ou seja, essa garrafinha aqui, ela custa alguns milhões. Vou até deixar aqui pra vocês verem. Eu acho que o Só valor pela dela garrafa, não é né? nem tanto financeiro. É só o que ela se tornou representa. algo sentimental em relação ao resultado de um suor. Isso aqui, Boa. como produto, falando da garrafa, vale independente do absolutamente logo do MVP, ela, para ser construída, precisou passar por algumas transformações da matéria. Sim. O título do MVP, eu costumo dizer que ele vem de uma matéria-prima chamada dedicação, foco nos estudos, amor por compartilhar o conhecimento e muito suor praticando. Laboratórios ou dia a dia mesmo como profissional de tecnologia da informação. E então, meu primeiro contato com algum MVP, se não me engano, foi em 2012, na época com o Weber Lopes, o próprio Josué Vidal, Rafael Bernardes, entre outros caras
que são ali parceiros. Vinícius Mozart, para mim, cara, um dos MVPs para nós profissionais de infraestrutura, de TI, né, suporte técnico e tudo mais, é outra baita referência. Entre outros profissionais que eram MCT, que são ainda, né, instrutores Microsoft, dos quais eu tive contatos em cursos Microsoft, né? Seja em centros autorizados ou em cursos gratuitos pelo Microsoft Virtual Academy. Lembra dessa plataforma de cursos? E aí, Rogério Molina foi o meu primeiro instrutor de curso Microsoft que me ajudou a tirar uma certificação. Ele lançou um curso de Windows Server, Fundamentos de Administração do Windows Server. Tinha uma certificação de fundamentos da Microsoft focada, né? No Windows Server. Então, para quem estava começando a trabalhar com servidores, AD, DNS, DHCP. E aí o Molina não era MVP, mas eu já o via como MVP. E isso até aconteceu comigo. Quando eu me tornei MVP, teve gente que perguntou: nossa, mas você já não era? Exatamente por estar muito próximo desses caras, pela trajetória na TI. Porque quando eu conheci o Carlos Lauf, o Molina, o Eduardo Popovici, pelo menos, outros caras que se vocês convidarem para vir aqui, ele vai falar sim e quando que a gente faz. E eu recomendo. Se quiserem, até eu falo com ele sobre. Foram caras que me estimularam a começar a também compartilhar o conhecimento. Aí eu me vi assim, nossa, mas quem sou eu? Sou um analista de esporte júnior, o que eu tenho para compartilhar? Aí eles falavam, sua experiência do dia a dia. E não era com foco no MVP em si, porque o MVP era um negócio de semideus, quase intocável na minha visão naquele momento, né? E aí algumas pessoas até me falavam, cara, toma cuidado, porque se tu virar MVP, pode ter algumas questões de ego aí que você tem que tomar cuidado para não destruir a tua essência. Então, essa é outra preocupação que eu tenho ainda. Em não perder a essência. Por isso que eu digo que o Johnson, que começou como assistente de atendimento numa lan house lá em Paciência, no Rio de Janeiro, em 2005 para 2006, é o mesmo Johnson de 2025, quase 2026. Mas isso ficou... Então, isso não muda, isso cara. ficou Não posso deixar. no treinamento e a gente sentado na mesa com você. Por isso que você tá sentado aqui. Por essa essência sua. É o legal que isso se mantenha, né? Porque eu acho que o principal desse programa é você compartilhar seu conhecimento, né? E aí, quando eu comecei a ter contato com o Wellington Agapto, que também foi um MVP por bastante tempo, pra mim ele ainda é, porque quando você sai do MVP, tinha um título chamado MVP Reconnect. Você recebia uma medalha. Quando você vira MVP, recebe um troféu com um anel lá de vidro pra poder empilhar, conforme você vai renovando cada ano, né? O troféu tá lá em casa ainda guardado na caixa, que eu não quero que ele pegue nem poeira, enquanto eu não me mudar pro meu apartamento. Show. Porque o meu apartamento vai ter um quarto que vai ser feito de escritório, já que eu ainda não tenho filhos. E esse quarto vai ser o escritório meio da minha esposa e eu pretendo deixar lá em exibição para quando eu fizer lives em home office ou mesmo quando eu estiver trabalhando de casa, ter ali aquela coisa linda brilhando que era o que me brilhava os olhos. Só que o legal com o MVP vai muito além da premiação do título ou reconhecimento formal na comunidade Microsoft, porque esse reconhecimento, graças a Deus e alguns amigos que me puseram no palco, igual vocês estão fazendo aqui comigo, foram me abrindo portas. Então isso me ajudou profissionalmente. E aí eu costumo dizer, né? Assim como a gente fala que o sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, no MVP isso é na prática. O reconhecimento também só vem depois do trabalho, né? Não é igual é lá no dicionário, que vai vir antes o R e depois o T. Então, envolve muito trabalho. Por que eu tô falando isso? Teve gente que depois que eu me tornei MVP, aí o que eu fiz? Primeira coisa que eu virei MVP, eu falei, cara, eu tinha uma dor quando eu não era, que eu vi assim, eu já merecia, pelo menos desde 2018, alguns dizem, né? E eu tentei naquela época, quando ainda tinha autocandidatura, que você ia lá e se indicava. 2018 eu bati na trave, 2020 para 2022 bati de novo na trave, e 20 para 22 foi um período que eu achava, que eu tinha quase certeza, 99% de certeza que eu merecia, porque tava já fazendo alguns eventos. Eu participei do Global Agile Bootcamp em 2018. Minha primeira palestra ia estar no YouTube, no meu canal lá, que tava obsoleto, mas vou fazer voltar, reativar. E aí você vê o tremendo igual o Fada Verde, foi muito engraçado. Só dura os primeiros 3 minutos. O Weber Lopes e o Josué Vidal estavam lá no fundo, eles olharam assim, esse cara tá tremendo porque a gente tá aqui, vamos sair da sala. E eles fizeram sinal pra mim, tipo, respira, a gente tá saindo. Eles saíram da sala, cara, aí a coisa andou. Isso. Ou seja, o estímulo também vem com a presença e com a ausência quando há necessidade. E aí, tem até foto até hoje disso. Se eu procurar no Google Fotos, eu acho aqui. Eu tava fininho, não tava com essa bochechona do Kiko ainda. Daí o Weber, ele foi praticamente meu primeiro padrinho, junto com o Daniel Donda.
E com o próprio Vidal, depois o Guilherme Maia também me ajudou muito nessa jornada de 2020 pra cá. Que é o seguinte, Johnson, esquece o prêmio, cara. Esquece o reconhecimento. Faz seu trabalho. Continua fazendo né? o que tu já faz, que é o teu trabalho, de compartilhar conhecimento e tudo mais. Na hora certa vai vir. E eles poderiam me indicar, e a indicação não veio deles. Esperaram. Propositalmente, porque vão primeiro deixar esse cara ficar pronto. E eles me deram toda a base, todo o apoio, toda a orientação e caminho. Lembrando, não focando no prêmio. E aí, quando eu me tornei, eu virei, peraí. Quantos outros Johnsons eu conheço e que tem potencial e que mereciam estar no programa que não estão? Eu vou querer indicar esses caras assim como o Renato Groff fez comigo. Foi o Groff que me indicou. Aí tem gente que reclama do Groff falando que ele é o spammer dos nossos grupos de TI, que manda evento pra tudo quanto é lado. Mas ninguém tem ideia do quanto o Groff impacta a vida das pessoas com conhecimento. Então, eu sou um profissional de infra. O que eu conheço de noções de desenvolvimento... É com ele, né? Ou de lógica de vários de programação... C Sharp, né? É das coisas dele. De .NET, de C Sharp, de um monte de coisa que ele compartilha. E aí, quando é algo que ele não conhece, ele chama algum convidado pra fazer no canal dele também, no .NET lá. E no canal... Tem o Azure Brasil, enfim. Tem bastante coisa que um vai puxando o outro. E aí, quando eu entendi isso, que o poder do networking seria muito melhor do que qualquer reconhecimento formal, naturalmente a coisa aconteceu. E aí, quando veio a indicação do Groff, passou o André Ruschel, lá do Rio Grande do Sul. Ele já queria me indicar de novo desde 2022, quando eu tinha acabado de bater na trava ali em novembro. Recebi e-mail do Glauter Januzzi na época falando, Glauter Januzzi. Suas contribuições são boas, porém você diversifica muito. Falava de Azure, de segurança, de Microsoft 365, não tem como você ser bom em tudo. Ele não colocou com essas palavras, né? Colocou de uma forma tranquila, indicando, você fala de bastante coisa, só que falta consistência. Você precisa direcionar, focar em uma das categorias premium. E aí é isso que a Thaís Mafra, que também é MVP, ela, a Milena, quando eu fiz com elas, eu já tinha feito com elas o Wiki 365 em 2022, 2023, que é um evento que aconteceu tanto online quanto no Microsoft Reactor, que fica aqui perto, inclusive. E aí depois eu fiz Power AI em 2023. E aí quando eu fiz esse evento, eu falei de Copilot, porque eu tava num parceiro da Microsoft, que era a Cloud Target, junto com o Danilo Nogueira, que se tornou MVP junto comigo. E naquela ocasião nós estávamos ingressando no Jumpstart Program de Copilot. Daí... Isso 2023, né? Isso, no final de 2023, ali, no outubro para novembro. Foi em outubro do evento. E já estávamos com a licença do Copilot lá na Cloud Target. Então isso ajudou. Que aí quando o Thay chamou o Bruno Leires, Bruno Miranda, para falar sobre, aí o Bruno me chamou e falou, cara, eu não tô ainda com a licença, me ajuda. E beleza, mas teu conhecimento é importante de administração de Microsoft 365, vamos fazer uma palestra falando do que o analista de TI deve se preparar para a implantação do Copilot. Uau! Aí eu peguei a documentação de requisitos do Microsoft Copilot e aí compartilhei com o Bruno, com o Danilo, montamos um PPT nos moldes do evento, do Power AI, mas que gostaríamos que fosse melhor. Usamos o Copilot para melhorar um pouco mais aquela apresentação, mas estava tudo muito novo. Até para nós, que já estávamos interagindo com a ferramenta lá na CT, comigo e o Danilo. E se você para ver, hoje... Você já fala do Copilot como se fosse algo que já tem um já caminho para você já, ter, né? Mas para a maioria das pessoas, e vamos dizer, usuário final, é algo muito novo ainda, né? Eu acho que está em constante e até muito evolução. Pelo custo, né? Da licença que convenhamos, é um pouco elevado para nossa realidade no Brasil, mas que a ferramenta se paga. Total. Isso a Microsoft tem feito uma sacada que vocês viram lá no treinamento, né? Ajuda a se pagar. E aí o Danilo deu um show, fez a demo prática com a licença dele. O meu usuário tinha muita informação confidencial dos projetos que eu estava atuando, então o Danilo deu um jeitinho de tentar não mostrar nada muito. Licença, né? Isso, tá no tenant da empresa. Tivemos que pedir autorização da nossa gerente, para a Cássia, para deixar usar, ela liberou. Só pediu pra gente tomar cuidado. E foi um sucesso. O primeiro evento do Brasil de administração e implantação do Copilot. Era aquele que você tava, né? Eu acho que sim. Eu não Se entrar aí no YouTube e procurar Power AI 2023 ou Power AI 365, vai estar no canal do Microsoft Reactor. Eu assisti muitos, porque... Muita demanda, né? Não, muito se falava em Copilot. Todo mundo queria Copilot. Só que os parceiros tinham um acesso difícil ao Copilot. Então, falta de trial, né? Afetou um pouco. Isso. Então todo o conteúdo que havia disponibilidade, eu tava querendo assistir, sabe?
E às vezes a gente até participava de treinamentos Quando que a pessoa não tinha o próprio treinador não tinha o licenciamento. Ou quando tinha, tava usando uma licença compartilhada. Aí logava na Europa, caía aqui no Brasil. Aconteceu muito, tá? Não, cheguei... e teve umas que a gente até teve que pagar pra poder assistir e o cara não tinha licença. Não, assim, quando o que eu fiz na Jumpstart, eu fiz algumas adoções de Copilot. Existe um programa da Microsoft nesse Jumpstart, onde os clientes elegíveis podem pedir, quero, sei lá, um Adoption Factory, que é ou um Adoption Briefing, que é um webinar de 1h30. Eles adicionavam as licenças e reportavam no Troap, né? Então aqui os clientes aqui foi tudo muito rápido. A gente usava demo guiada. Aquele demo guided da Microsoft. Ou aqueles videozinhos que vocês viram até no treinamento presencial, que eu falei, vou pular esse vídeo aqui porque eu prefiro mostrar no meu. Vocês não vieram aqui pra ver demo guiada. Então, no treinamento, eu até fugi um pouco da regra. Sim, total. Que o pessoal falou assim, Johnson, tenta manter e focar no conteúdo e apresentar só o conteúdo. Eu falei, tá bom. Só que é pra parceiros, tanto um dia de vendas, outro dia de time técnico, eu preciso trazer alguma experiência personalizada, senão vai baixar muita qualidade. Então, o que eu fiz? 90% foi o conteúdo real. A energia foi rápida. E aí eu alternava. Quando chegava no momento do videozinho, eu alternava para uma demo prática minha, voltava pro vídeo. Ok, não deixei de rodar o que a Microsoft pediu. Então, eu fugi da regra pro bem. E valeu a pena, porque o feedback valeu super a pena. Porque o que acontece? A maioria dos treinamentos que a gente participou era tudo demo guiada. E a energia do treinamento baixa. Ali, como você fez ao vivo, né? As pessoas ficaram interessadas. E ali já tinha começado... Já estava liberando as licenças para os parceiros. Então, as pessoas já estavam tendo acesso, né? Porque pra gente que era parceiro, as primeiras licenças de Copilot a gente comprou. A gente teve que comprar lá na nossa empresa. Uma, duas... E as pessoas não tinham acesso. Aí já, quando veio o seu treinamento, já estava disponibilizando as licenças no Tenant para os parceiros. Esse foi outro ponto que afetou um pouco a adoção no começo. Quando o Microsoft Advanced Copilot, ele saiu para disponibilidade geral em novembro de 2023. E ainda tinha aquela regra de 300 seats. Sim. A gente tem que comprar no mínimo 300 unidades. Em janeiro de 2024, a Microsoft liberou. A partir de uma unidade, os clientes já conseguiam comprar. Isso facilitou. Mas foram 3 meses perdidos aí. 4 meses perdidos. E com outras ferramentas surgindo todos os dias, né? Exato. E depois a gente usando IA não homologada, o BioAI, né? Que é o TH sua própria IA, que acontece muito ainda. E depois saiu o anual, agora já saiu o anual mensal. Eu acho que é importante trazer esse tema, né? Que você trouxe. Eu queria até que você comentasse. Você trouxe aqui que às vezes o custo às vezes não parece ser acessível, né? Mas quando a gente está falando de Copilot, a gente está falando dessas inteligências artificiais generativas, a gente está falando em ganho de produtividade. Sim, então a gente sempre está falando, tem um custo aqui, às vezes 200 e poucos reais mensais aqui para um colaborador. Mas quanto que essa solução, depois de bem implementada, jornada de adoção, que a pessoa está usando, quanto que ela ganha de produtividade? E eu estou falando aqui só de produtividade, eu nem estou falando do risco que você está vazando informação esse é um ponto. em outras inteligências artificiais. E foi tema do evento de hoje, do webinar que eu fiz hoje. Foi? Legal. Foi. Depois eu pego a gravação, quando o pessoal publicar, eu compartilho com vocês. Boa. Eu recompartilho lá no meu LinkedIn. Foi um ponto que a gente tocou em produtividade e segurança. Inclusive, a Microsoft tem um Solution Play, comentando os termos de parceiro, porque vocês são parceiros da Microsoft, né? Onde tem um Security Productivity que foca em mostrar como adotar a IA de maneira segura, mantendo ali, sem afetar a produtividade, mas também sem abrir muito a mão da segurança. E esse Security Productivity, existe até um workshop que pode ser rodado. Você pode pedir para a Microsoft, se você for um parceiro gerenciado, ou se você tiver um PDM na distribuição Microsoft, ou para o teu cliente final, você consegue até, dependendo da tua elegibilidade, executar esse workshop em nome do teu cliente ou para o teu cliente. E aí nele foca em que configurações de identidade são recomendadas. O MFA é o mínimo que se espera, né? Que agora o pessoal está aprendeu um pouco na dor, mas tem tanto. E agora estão vendo que não vai ter jeito quando a Microsoft forçou com Security Defaults, com os padrões de segurança. E aí foi legal, porque ela pegou a jornada de identidade, produção de dispositivo, e aí produção de informação e prevenção contra a perda de dados. Aí ficou muito top. Então, foi o que eu apresentei hoje. Inclusive, não só teoria, eu tive 15 minutos dentro da minha sessão. Vitória Vasconcelos abriu o evento de hoje.
falou sobre Zero Trust, confiança zero, que a gente citou lá no treinamento, né? E depois passou a bola para mim, onde eu fiz uma demonstração, uma apresentação teórica e prática muito rápida, alternando ali, mostrando desde a experiência do usuário final à experiência do administrador, da SPM para IA, que a gente falou no treinamento, que é o gerenciamento da postura de segurança de dados, né, com o uso da inteligência artificial, e também os recursos voltados para as novidades, né, dos agentes com Copilot Studio e tudo mais. Então deu para mostrar um mini briefing dessa jornada e foi interessante. E hoje eu vejo que as pessoas, pelas perguntas que foram colocando no chat, elas estão mais aderentes e estão aceitando mais a IA generativa. Eu, por exemplo, fui um cara que, quando puseram minha licença do Copilot, eu falei assim, não vou usar esse negócio para escrever e-mail e meu nome, não. Você escrever, pô, o mínimo que você espera. E hoje a gente não faz outra coisa. E aí, quando eu comecei a usar para resumos de reuniões, foi legal pra caramba, porque resumo de reunião, eu que vivia pulando a reunião pra outra, tanto que o pessoal sabe que meu celular passa o dia todo no silencioso, eu pego no intervalo entre uma reunião e outra, ou no intervalo do almoço, ou no final do dia pra responder quem me manda mensagem no particular. A galera do TDAH tá feliz. Tá super feliz. Porque eu consigo focar agora. E antes eu fazia minhas reuniões de projetos, por exemplo, eu gravava, sempre gravo, para fins de ter evidência e tudo mais, facilitar, e para segurança do cliente também, em relação ao que está sendo entregue. E aí, quando eu acabava, que tinha reuniões de projetos, sei lá, aconteciam 2, 3 agendas na semana, uma por semana, dependendo do projeto. Aí eu tinha que dedicar um tempo antes da próxima reunião para assistir parte da gravação, nem que fosse pulando etapas do vídeo, para lembrar onde eu parei, porque executando 12, 15 projetos simultâneos, estava difícil manter a memória ali firme, né? Atualizada. Atualização de fresca, conteúdo. Memória fresca. E aí, às vezes, eu mesmo me confundi de falar de um tema que era parecido com outro projeto de cliente e eu pensar que parei num ponto e, na verdade, tinha parado em outro. Então, nisso, o Microsoft 365 Copilot no Teams me salvou, porque é onde eu mais uso. Eu vou lá no chat da reunião, clico lá em recapitular a reunião, ou clico no ícone do Copilot, pego um resumo de onde eu parei e vida que segue. Eu acho legal você trazer esse ponto, porque assim, a gente tá falando o cara que tá responsável pela adoção do Microsoft 365 Copilot, né? Vamos dizer assim. No começo tinha uma resistência, né? E, cara, agora multiplica isso pela quantidade de pessoas que tem, às vezes, dentro da empresa, e a gente sempre vai voltar pro passo da adoção. Exato. Assim, cara, qual que é a maior dificuldade que a gente pode ter quando a gente está fazendo adoção? Às vezes, por não conhecer ou não saber qual o potencial que a gente pode chegar e alcançar com aquela solução, às vezes compra um investimento, não dá o retorno porque não tem a adoção, a adoção não é legal. Às vezes pode ser uma barreira técnica, uma barreira cultural da empresa. E aí, nesse contexto de adoção, o que você enxerga hoje que é desafio assim, para as empresas quando precisam adotar Copilot? Mas peraí, antes... Ele tem mais propriedade até poder falar isso, porque o teu background é segurança, né? Hoje eu vim para aprender, pô. Né? Minhas perguntas aqui O seu background, ele era... Seu foco era 100% segurança e aí foi mais ou menos... Tive que ir pra IA, foi engolido por ela, eu não queria. Então você acha que até nesse contexto que o Otávio falou, você consegue se conectar mais com os times por conta desse background que você tinha? Porque aí você sai da salinha do técnico e você vai lá pra ponta, pra mesa do usuário final, entender qual que é a dor dele, como que ele usa o Outlook no dia a dia, como que ele usa o Teams dele, quais são as dificuldades que ele tem. Então, por isso que eu digo que eu continuo sendo um eterno analista de suporte, porque eu precisei usar das minhas skills de analista de suporte de quando eu fazia o nível 1, nível 2 com o usuário final, e depois largar o vício de ficar isolado, mexendo só com os servidores e voltar a ter uma vivência de como está o dia a dia da empresa culturalmente falando, que você tocou no ponto certo. A adoção de IA não é sobre ferramenta, é sobre pessoas. Pessoas, total. É como que elas trabalham, que anseios elas possuem, quais dificuldades elas têm, onde que elas perdem tempo e que poderia, talvez com uma automação de tarefa, eu vou nem falar só de IA. Vamos voltar um pouco mais. Power Automate, Power Apps, integrações com listas de SharePoint, coisas que a gente às vezes ignora e é algo que está mais fácil e já embutido no Microsoft 365 há muito tempo e que agora com o Copilot Studio, configuração de agentes personalizados, integração com fluxos de automação, a gente está voltando a reviver e entender que automação de tarefas ou adoção de IA não é sobre substituir postos de trabalho.
e sim substituir atividades que não agregam valor ou que, por mais que sejam necessárias para a organização, mas que poderíamos abrir um pouco mão daquele trabalho cansativo e delegar. Quando a gente fala em delegar ou automatizar, não é 100%. É o que puder, o que for possível. Vou pegar um exemplo bobo. No Microsoft Word tem uma funcionalidade que é a de transcrever um áudio. Ela existe desde 2017, se não me engano. Até olhei um artigo outro dia da Microsoft sobre o lançamento dessa função no Word, onde você podia colocar um áudio MP3, MP4 ou qualquer outro formato compatível, Wave, se não me engano, de ser áudio ou vídeo, né? E o Word, usando os recursos de inteligência artificial do Wesley, fazer a conversão desse áudio para texto. É legal que às vezes a gente fala de inteligência artificial, o pessoal só pensa em Exato. IA generativa, Só pensa né? Mas, isso. a transcrição de um simples áudio para texto ali já tem inteligência Imagina. artificial aplicada, né? Exato. Empresas de call center, cara. Isso é surreal. E aí, o que eu fiz? Numa sessão de Copilot com advogados, e eu atendia bastante clientes da área jurídica, e tanto que a área que eu mais gosto de atender hoje com Copilot é RH jurídico e compras ou qualquer outra área administrativa que trabalhe com muita informação. O advogado, o que é comum? Vive recebendo áudio de cliente no WhatsApp, ou ele gravou uma audiência, ou ele gravou uma reunião importante, e não tinha alguém para fazer a ata, e ele sempre vai precisar da ata ou de alguma informação complementar daquela reunião para uso posterior. E aí uma advogada falou assim, Johnson, eu tenho muito caso aqui. Quando eu perguntei, fiz uma pergunta aberta. O que vocês fazem hoje de uma forma repetitiva que é importante para o seu dia a dia e que te faz perder um tempo precioso? Ela falou, eu preciso aqui ouvir áudios e ela transcrevia manualmente no Word. Eu falei, não, mas tem uma funcionalidade nativa do Word que faz isso, que ela queria saber se o Copilot faria por ela. Aí eu falei, vamos experimentar? Pega um áudio pequeno aí. E ela pegou o menor que ela tinha lá, era um de 10 ou 15 minutos. E sempre é quente, né? Fazer esses experimentos. Se não for nada confidencial, que você não possa me mostrar, aí você tira compartilhando da sua tela, mas se puder manter melhor pra gente ver como vai ser a experiência. Coloca esse áudio lá no Word, no menu de transcrição, deixa ele converter para texto e usa o Copilot depois para resumir ou para validar a informação, enfim. Aí você vai ser responsável por fazer só o acabamento. Então ela ainda precisaria ouvir aquele áudio, mas para fins de validação, para ver se foi transcrito corretamente. E depois usar o Copilot para tratar a informação da forma que ela queria para levar adiante num processo, numa ação judicial ou qualquer outra atividade correlata ao dia a dia dela. Ela amou, ela brilhou os olhos, ela tava com a câmera ligada, o olhinho dela brilhou com o resultado. Nossa, Johnson, ficou perfeito, que é um que ela já tinha feito manualmente. Ela falou, tô vendo aqui que tem alguns erros, mas não tem problema, você vai me fazer economizar 2 horas. Resolveu Só um problema atrás do que meu ela dia. nem sabia que Em tinha. 5 minutos, foi menos até, que terminou de ver. Eu acho que doeu em 2 minutinhos, ela fez uma análise rápida ali, em uma minuto tratativa, ela falou, Johnson, você transformou meu dia aqui, uma atividade que demora 2 a 3 horas, dependendo do tamanho dos áudios. Eu vou fazer em 5, 10, 15 minutos, dependendo de cada situação, e depois eu só sigo adiante com o meu processo. E um negócio besta de uma funcionalidade que existe desde Antiga, 2017, e que o Copilot só pôs a cereja em cima do bolo e deixou ele bonitão. Eu acho que eu acho que também essa cereja do bolo, né, que você pôs. Acho que é o barato do que a gente tem hoje com a IA generativa, né? Por muitos anos, diversos dados foram produzidos, né? Sim. Então, cara, tinha muita coisa. Você chega em qualquer cliente, tá lá com o SharePoint cheio, o OneDrive cheio, né? E aí, antigamente, eu ia vender SharePoint, eu falava assim, aqui você vai conseguir usar a pesquisa do SharePoint para você fazer uma... Que ainda é muito usado. É É isso. muito. E aqui, E vai agora tem mais vai inteligência. mudar a sua forma de trabalhar. Você vai pesquisar aqui, agora você pesquisa pelo título, pelo conteúdo, seu PDF ali que você não achava, ou que Se eu estava tivesse dentro o da roteiro do meu autorizado. OneDrive, seria mais fácil encontrar, tá vendo? Pois é. Então você já tinha a busca. E agora, além de eu buscar, eu consigo conversar com toda essas E informações. gerar mais inteligência em cima dos arquivos. Justamente. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Otávio, por onde a gente pode começar a usar a IA generativa ou Copilot? Cara, vamos conversar com seus dados, né? Você tem muito dado aí que você nem sabe que você tem. Você tem muito conhecimento aqui que você pode extrair. Então, vamos começar. Porque às vezes o pessoal quer começar com um case. Algo A surreal. piadinha do você tem dado em casa agora é usada pro bem. Dados. A gente prometeu que não ia ter zoeira. Brincadeira. E aí, eu acho que esse é o bacana, assim, sabe? Cara, vamos...
vamos criar um projeto gigante aqui de... Não precisa, pô. Precisa. Você tem um licenciamento. A partir do momento que você habilita, é claro, tem que fazer o trabalho de adoção, você tem que cuidar ali da parte de segurança de todos os recursos que tem a depender do seu licenciamento. Você vai ter mais, vai ter menos ali, mas você tem um trabalho de segurança. Mas é um produto que você já pode comprar e começar... Usar imediato. Hoje aproveitar nós os benefícios. falando, né, antes de começarmos aqui, do evento da webinar que eu fiz hoje, que foi mais que um parceiro da Microsoft, e aí a Reply, que é a empresa que eu trabalho, me liberou, e tinha o Yuri e a Vitória da Microsoft, vocês falaram, putz, isso tinha que acontecer mais no nosso setor. Já ouviram falar do termo co-op? Ou já viu lá no Partner Center? Cooperação na prática. Na prática. No co-op você pode fazer um co-op entre você, parceiro, e a Microsoft, você e outro parceiro e a Microsoft. Então, exemplo, eu gosto muito da DataSide. Os caras são especialistas em dados, tal, e agora estão mandando super bem em IA. Quando eu tentava pegar essa aparecia os casos cabeludos lá de SQL, eu virava, Igor, me ajuda aqui. Se isso aqui for virar um projeto, eu indico vocês. É igual a gente com o Marcos da Cônia. Quando fala Você de também? DevOps, eu falo, Marcos, bicho, isso aqui você tem que Nossa, resolver. o Marcos me atendeu lá no Burger King. Eu participei de um treinamento dele muito top. Ele é ótimo. Foi assim, eu tava no BK Brasil em 2022 para um projeto de migração de mais de 100 servidores para Azure. Se eu tivesse com o Pilot aqui em projeto, tinha economizado umas horas de trabalho, e muitas, viu? Que aquele foi um projeto que teve muita reunião. E aí, eu lembro que agendaram um treinamento para o nosso time na Microsoft, foi uma maior galera de arquitetura, desenvolvimento, infra e segurança do BK Brasil. E aí chegamos na Microsoft, era o Marcos que estava ministrando. Fala para ele que eu mandei um abraço. Cara, nem sei se ele vai lembrar de mim, porque ele atende tanta gente nos treinamentos e projetos dele. Porque pra gente na Quatro Tecnologia é o seguinte, eu costumo dizer que a gente atende de celular satélite quando se fala de Microsoft. Só que tem algumas determinadas soluções que a gente identifica a necessidade do cliente. Eu falo, cara, o melhor parceiro para poder fazer isso... Por exemplo, eu vou citar nomes aqui. Cara, falou projeto gigantesco de DevOps. Cônia. Uhum. Eu preciso de um projeto um projeto aqui que vai ser em cima de Project. Cara, aí a gente já leva da Project SA, por exemplo, que é um baita de um parceiro. Então a gente sai indicando e olha, já fala com fulano que ele vai com certeza resolver o seu problema. Sabe o que eu fazia? Faço ainda. Eu me inscrevo no evento de outros parceiros da Microsoft, não para ir lá e copiar o cara. Para aprender com ele. O que ele tem que eu posso aprender pro meu dia a dia como profissional, independente de onde eu esteja trabalhando. Sim. Eu só tive uma experiência em cliente final, que foi essa do BK Brasil, e eu fui no intuito de só ficar 1 ano. Eu já fui falando, eu vou, mas daqui a 1 ano exato eu tô saindo, viu? Só quero ver como é que é Não, eu queria só pôr no cliente, currículo a projeto de migração de 100 servidores da Azure, que eu não tinha feito um tão grande ainda. Né? Eu tenho amigos que fizeram maiores. Eu tava conversando com o Lucas do Senac Rio, o cara migrou mais de 280 servidores para Azure recentemente. Com o Azure VMware Solution, que é o treinamento que eu tava ministrando ontem lá. E aí eu chamei ele para vir do Rio para cá, ele já tinha vindo num treinamento semana passada, ou retrasado, não lembro. Eu falei, cara, tenta aparecer aqui, que aí é bom que você conta o seu case. E era um treinamento para parceiros também. A gente tem um case desse do... Tem. A gente deixou demais, ficou só o AD local. Só o AD. E porque a gente mantém, porque a gente que é analista de infra raiz fala, não, tem que ter um ali ainda. Vai que cai a VPN Mas aqui. mas é bonito você chegar no data center do cliente e ver as luzinhas tudo apagadas. Assim. Uhum. Assim, Eu gostava de ver as luzinhas acesas. Quando eu ia no data center da Rede Record, onde eu conheci o Alex, que foi quem me levou pro BK Brasil, eu era assistente de infra que vivia indo em data center para trocar placamento de servidor, trocar disco com defeito, trocar memória RAM, ou instalar novos servidores, fazer rollout de switches e tudo mais. Storage, então, storage HP P2000. Deu pra perder um pouquinho de cabelo com isso aí. Você, pelo visto, instalou muito storage. Tô anos luz na frente. Que foi? Tá cuidando de história de data center. Rapaz, quando eu vejo uma lata, já penso na reciclagem. Você acha que ele não trabalhou com as primeiras versões do Debian ou do Windows Server 2000? Tenho certeza que ele tava lá. Meu amigo, eu trabalhei com um switch que ele era cascateado com cabo HDMI, só pra você ter ideia. Nossa, mentira. Você tá zoando. Falando pra você. Com cabo coaxial, beleza. Não, tinha um switch da D-Link que ele era cascateado com cabo HDMI. Cara, eu fiquei curioso agora. Isso é antigo. Qual que é o modelo? 2011. Certeza? Certeza.
Foi tipo o quê? Primórdios? Primórdios. Assim? Cara, vendi fibra ótica, vendi cabeamento estruturado. O primeiro projeto de cabo Cat6 no Brasil foi a empresa que eu trabalhava A que primeira fez. história que eu trabalhei com cabo SCSI, eu achei super legal, porque eu vivia vendo uns treinamentos de Windows Server que falava de conexão SCSI e eu nunca tinha visto na vida. Quando Todo chegou mundo o acha que eu tenho primeiro... 27 anos, mas, bicho, eu passei dos 40. Quando eu fiz o meu primeiro, eu gostei muito. Então, assim, por que eu gosto de voltar no tempo e falar desses projetos? Porque é o que vai criando, te dando casca ali, vai te dando músculo, né? Pra você aguentar qualquer porrada da vida. Então, assim, o pessoal me perguntou, Johnson, caramba, você é um bot, você não dorme. Minha esposa, ela sabe, dorme o quê, mano? Umas 4 horas? A patroa tá ali até às 20. E ela fala que hoje eu dormindo faço reunião de Copilot. Não fica falando o nome dela não, que se eu sentar aqui vai dar ruim pra você. Daí, ela lembra quantas vezes eu ficava atrás do computador, ela ia lá, você não vai dormir? Hoje eu vou na base do cansaço. Não, tem que ver um negócio aqui que é para um projeto, uma atividade que é amanhã. Ainda acontece. Com menos frequência do que antigamente, porque hoje eu aprendi a estudar durante o meu trabalho, que é... Legal. Você tá fazendo um projeto? Cara, já deixa aberta a documentação daquilo e vai olhando e fazendo e testando em homologação, depois tu vai para rodar com mais segurança e você economiza algumas horas de sono, mas não quer dizer que eu ainda não tenha que me dedicar fora, né? Tanto que tem até um colega meu, que é o Rodrigo Moraes, que ele fala, que é outro cara que eu recomendo que vocês convidem para vir falar aqui, que é o seguinte, ele é muito bom em gerente de prompts, ele fala, o aprendizado, ele acontece muito na prática, mas a fixação desse aprendizado vai ser depois do expediente, naquela 1 horinha, 2, que às vezes tu dedica estudando algo, e principalmente com uma boa noite de descanso, que ele consegue conciliar certinho. Ele trabalha ali normal. Da 8 horas da manhã ele tá chegando no escritório, felizão, faz as primeiras atividades dele ali, e já vai emendando uma agenda na outra com os clientes, que ele também é doido igual eu, vai fazendo um monte de reunião em sequência. Um dia tranquilo, nosso é 6, 8 reuniões de projeto por dia. E, aí ele falou numa reunião nossa de equipe, chegou até a incomodar alguns colegas, que foi, cara, o aprendizado vai ser fora do teu horário de trabalho aqui. Ou tu fica depois do horário vendo algo relacionado ao tema que tu quer aprender, ou tu chega em casa, toma teu banho, come algo, e nem que tu olhe ali no celular, já que o learning é acessível pelo celular, meia horinha por dia. E isso eu falo até pros meus alunos lá da Escola da Nuvem, que é a ONG que eu dou aula. Falei também na época que eu dei aula pelo projeto lá da Fundação FAT. A Escola da Nuvem é da Ingra, não é? A Ingra é um dos... Foi lançada pelo Rafael Marangoni, que é da Ingra, ele é da BR Link, né? Isso. E pelo Flávio Hessia, da rede. Legal. Baita projeto, que hoje é patrocinado pela AWS, é uma pena. A Microsoft apoia com recursos, né? Licenciamento gratuito e tal. Brincadeira, é uma pena modo de falar. Tá? Não tem nada contra a AWS, tem até uma certificação da AWS. Tem até um primo que gosta da AWS, brincadeira. E aí, nesse projeto da Escola da Nuvem, quando eu conheci foi em 2021. Sim. E aí tava o Flávio Hessia, o Rafael Marangoni, a Cláudia Charro, da Microsoft, o Johnny e o Gustavo. O Gustavo tá lá até hoje. O Gustavo, ele inclusive parece muito com você. E eu comecei a quero ajudar, quero me colocar. Eu tinha acabado de virar MCT, eu falei, eu tenho que usar meu MCT, pelo menos um treinamento por ano, senão não renova. E não só por isso, porque tem gente que usa MCT só pelo incentivo, né? Tipo assim, em 2020 para 2021, a Microsoft liberou o MCT gratuito, que a inscrição era $300 por ano. Além de ter que comprovar a experiência dando aula, nem que seja em treinamento interno na empresa que tu trabalha, ou ter uma daquelas certificações de instrutores, né? O TTT, que é o Trainer e tal. Muita gente ativou só para expor o certificado bonitinho ali no LinkedIn e usar os benefícios de crédito de $100 de Azure mensais ou licenciamento a Microsoft 365 Developer, o E5 para ensinar que é bom nada. Tal. Isso, aí eu falava, cara, tu não... Tem gente que eu conheço que é MCT que vem me perguntar de como fazer para renovar e que ele não usa nem em favor dele, quem dirá em favor dos outros, que é o objetivo do programa. E também tinha como objetivo ajudar com capacitação para formar mais profissionais quando a Microsoft tornou o MCT gratuito e também para ajudar os centros autorizados que estavam sendo bombardeados de requisições de treinamentos à distância e não tinha gente para dar conta do recado. Até hoje falta instrutor Microsoft. Falta muito. E não precisa ser um cara que vai trabalhar só dando aula. Eu tenho minha atividade de consultoria no dia a dia, de vez em quando eu pego um treinamento como aquele que vocês me conheceram para ministrar. Essa semana que eu fui louco, eu peguei 3 treinamentos. E eu queria até entender hoje, por exemplo, hoje você trabalha na Reply, né, na parte de projeto. Como é que se divide essa sua agenda hoje? A maioria dos projetos que você lidera são focados em quê?
hoje na Reply, como eu tô sendo o primeiro recurso de Modern Work e segurança em Microsoft 365 no Brasil, minha agenda tá tranquila ainda, entre aspas. Só que minha agenda hoje ela tá ocupada por treinamentos da Microsoft que eu participo como ouvinte, que são os do Jumpstart Programa de Copilot, que eu sou obrigado a fazer pela nova conta de parceiro, do parceiro que eu tô associado, né? E, então eu tenho que refazer os treinamentos DW100, DW101, 102, que são os de Copilot, que vai ser outro foco meu lá. E tô entrando como ouvinte em projetos de migração do Meta Workplace para o Viva Engage. Com o pessoal da Reply Valorem dos Estados Unidos, que é a subsidiária nossa lá, pra gente poder fazer meio que uma passagem de conhecimento para que eu possa replicar esses projetos nos clientes da América Latina. Tanto que o primeiro projeto vai ser com um cliente da Argentina, uma instituição financeira. Vou ter que rasgar o portunhol aí. E eu aceitei a proposta da Reply, não foi nem tanto pela oferta que financeiramente foi quase recusável. Eu já tinha recebido uma oferta parecida de um cliente antes, mas pelo desafio de começar a colocar o inglês em prática, que eu não me considero fluente, mas eu me arrisco pela experiência de ter que me virar nos 30 falando com o suporte da Microsoft, com os indianos lá, e entre outros. Cara, eu acho que esse é o legal da consultoria, né? Isso aí. Desde que eu entrei, eu já entrei nessa linha, né? De trabalhar com consultoria. E é desafio novo todos os dias. É projeto novo todos os dias. Por isso que eu só trabalhei em cliente final como funcionário, que foi o BK Brasil, uma única vez. Porque a consultoria, ela é um mar de conhecimento que se tu souber explorar isso, se pudesse abrir, se for proativo, para dar a cara a tapa, falar, deixa eu participar desse projeto aí. E quantos projetos eu já entrei sem saber nem 10% do que precisava, mas sempre tinha um pleno ou sênior do meu lado, que eu vou extrair o melhor desse cara e serei um braço operacional para ele. Aquela atividade chata que ele não quer fazer, daqui que eu faço, que eu vou estar aprendendo. Porque ela te permite aprender. Eu estaria aprendendo. Ela te permite aprender, você implementa e no final você ainda tem que treinar. Se você aprendeu o que você implementou, você vai passar por... agora você vai ensinar o usuário final. Justamente, você vai usar o usuário. É a melhor forma de aprender. E olha aqui, que a gente aprontou. Eu fiquei fora do ecossistema Microsoft de 2020 até 2022. Nossa, cara. Não. É nossa mesmo. É nossa mesmo. Quando eu cheguei... Como você conseguiu essa proeza? Porque às vezes o cliente te força. Não, eu quero não sei o que de Microsoft. Não, e aí? 2020 eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer outra coisa. Trabalhava na B3, vender dado. E aí eu fiquei 2 anos lá. Quando eu voltei, né, que aí o Otávio me chamou para poder ser sócio da Quatro Tecnologia. Aí eu fui me inteirar dos programas. E aí o que ele chegou para mim e falou assim, cara, o negócio agora é Viva. Viva, tá? Comecei a moer estudando Aí do Viva. nada vem o Copilot. Calma. Aí vamos, aí a gente citou... Tá voltando, tá? Por conta do Meta. A gente voltou, a gente se tornou parceiro, Microsoft gerenciado, que tava faltando a questão de documentação, e tome projeto de Viva. 2022, 2023 todinho, até final de 2023 falando de Viva. Eu fiz alguns, né? Fiz até POC na Embraer. Não, todos. Que você imaginar, a gente entregou mais de 80 projetos de Viva. E assim, só com o CEPOR, só pra você ter ideia. E vale a pena, tá? É porque a gente fez uma... Que não vem um rebate imediato, vem depois um carinho da Microsoft que ela te agradece, os CSMs da Microsoft, eles abraçam você de uma forma, caramba, me ajuda aqui agora no outro cliente. A gente segue muita agenda, né? Ah, muita agenda. Então assim, ó, a gente passou um ano todinho fazendo intranet. Era SharePoint Online. Vamos agora SharePoint Online. Fizemos, cara, a gente fez muita Depois intranet. do Teams, em 2020 para 2021. Aí depois até do antes, Teams. eu comecei adoções de Teams em 2017, 18 e 19. 17 foi lançado o Teams, 18 e 19 bombou de demanda de Teams. Tava com o Randy aqui, a gente começou a lembrar de alguns projetos de 2017, cara, a gente falando de Teams. Isso aí, o meu primeiro foi em 2017 também, de Teams. Aí depois veio o Viva Connect. Vamos voltar. A gente fez intranet agora, tem o Viva Connections, vamos usar com... Voltamos nos nossos clientes. Outro Viva, vamos vai rodar. rodando. Só que nesse meio do caminho a gente descobriu uns clientes que ainda estavam usando SharePoint clássico ainda. Nossa, cara. Eu fiz uma migração num órgão público, eu comecei a ajudar. Ele estava no SharePoint 2007 e queria ir pro SharePoint Online e tinha um monte de personalização na internet dele. É fácil, pô. Mata um e cria outro. Isso. Eu falei, você vai ter que reconstruir. Não tem como levar? Eu falei, não, eu vou te ajudar. Só que é o seguinte, o que for de dev não é comigo. Só levar foi via Fast Track, de graça. Foi. Aí comecei a ajudar. A gente queria matar o servidor do SharePoint 2007. Falei, cara, leva o que puder. O que não der vai ficar como um legado para fins de histórico.
Sim. Infelizmente, um dos rapazes que estava na frente desse projeto veio a falecer pouco tempo depois, bem quando estava quase finalizando. Não sei como está hoje, mas acredito que o cliente tenha avançado, porque foi fast track, foi um período curto ali de atuação e com suporte também. Uhum. E aí eu fiquei mega abalado com a notícia do falecimento desse rapaz, que era novo, né? Daí, isso é outra coisa que a profissional de TI, a gente pensa que é super-herói. Putz, eu mesmo vivo levando bronca da Camila, porque, cara, vai cuidar da tua saúde, vai fazer um check-up anual. Pô, vive fazer um check-up em servidores, em Windows, aí, mas no próprio... Em si mesmo não quer fazer. Podia ter uns apps aqui Ela, por que me você não aproveita monitorando. e não faz um assessment no seu corpo pra poder entender o que é que você tem? E aí, infelizmente, ao longo da carreira, quando a gente começa a chegar perto dos 20 anos de carreira, tu vai... Não tem mais aquele de lembrar o amigo que tá contigo e tu vai marcar um churrasco, um almoço e falar dos projetos. Infelizmente, a gente já tá entrando na fase que temos bons amigos de TI que já partiram. Aí, eu lembro até com carinho do Michel. Michel foi um dos caras, ele era lá do Rio. Ele faleceu em 2016, um mês depois do meu pai, também pelo mesmo motivo, câncer. O Michel falava, ele era desenvolvedor. Johnson, estuda. Eu tinha parado de ensino médio lá no início da carreira, quando eu fui trabalhar na Lan House. Uhum. E ele falava, Johnson, volta ao estudo, volta a estudar, cara. Tu pode crescer, tu pode voar, Sim. tudo mais, isso aqui. E o Michel lá, ó, terminando o ensino médio técnico, já engatando uma Universidade Federal no Rio para virar desenvolvedor, análise de desenvolvimento de sistemas. Não lembro se era ADS ou se era ciência da computação que ele estava tentando, uma das duas. Depois, isso foi em 2006 a 2008. 2010 eu vim para São Paulo, 2011 ele veio me visitar, gostou de São Paulo, deu um jeitinho de arrumar um emprego numa empresa daqui, veio embora para São Paulo em 2014, se não me engano, ficou aqui até 2016. E aí, quando foi 2017 para 2018, eu tomei vergonha na cara. Olha quanto tempo, 10 anos depois que eu fui me preocupar em correr atrás para terminar o ensino médio no EJA. E já trabalhando, e não fazia falta no dia a dia. E eu não mentia no currículo. Ah, você tem ensino médio completo? Não. Doido. Mas essas experiências do dia a dia de projeto, de consultoria, Sim. da galera que me ensinava a fazer muito, as né? coisas, contava muito. Mas não tô falando isso pra estimular a galera não mais não estudar, vamos tá? estudar aí, Pelo galera. contrário, pra não fazer a burrice, porque... A burrice que eu fiz, porque nesses 10 anos, o que eu perdi de oportunidade de emprego top, de promoção salarial, vocês não têm ideia. Aí, É um pré-requisito, né? o próprio Paulinho na PHS, que eu trabalhei em 2013 e 2019 lá, ele falava, cara, vai fazer a tua faculdade. Vai. Aí o Paulinho me estimulou também, meu sogro, então outro que pegou muito no meu pé. Boa. Até que 2017 eu tô vergonha na cara, eu terminei o ensino médio, em 2018 eu fui fazer a graduação em gestão de TI pelo Senac, porque eu só queria o canudo. Amei. Aí a pulguinha do estudo me retomou de volta, e não só estudo de TI, aí voltei a querer estudar um monte de coisa. Aí 2018 pra 2020, toma um burnoutzinho, só porque eu tava deixando de dormir, deixando de fazer um monte de coisa, deixando de cuidar da própria saúde, que é um ponto que eu ainda preciso tomar vergonha na cara e retomar a questão da saúde. Ainda mais agora com 36 anos, né? Como diz meu sogro, daqui pra frente é só pra trás, dor na coluna direto e tal. Conta de ficar sentado mais que 12 horas por dia no computador, somando trabalho mais estudo, né? Uhum. E aí o Michel muito me ensinou nessa atenção, porque eu vi bem quando ele tava com a carreira decolando, infelizmente veio a porcaria do câncer que ele devia ter desde os 15 anos de idade, que era um câncer que é comum dar, aparecer nas pessoas durante a infância e juventude. Ele só foi descobrir com seus 20 e poucos anos. Surreal, né? E veio a falecer. Ele deu um baque, né? Já não bastava a perda do Clayton, com 21 anos em 2013, de ataque cardíaco. Aí eu comecei a começar a pisar no freio, mas ainda assim eu tive que passar pela situação do burnout. Pra tomar vergonha na cara e começar a tentar buscar algum nível de equilíbrio. Porque a TI, ela faz isso conosco. Cara, eu acho que, na verdade, assim, na vida a gente tudo tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que, inclusive, até agora aqui nesse podcast, ele foi uma aula do tanto que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, tem que estar antenado. Por exemplo, ó, você falou que você teve bons mentores, você andou com pessoas que estavam nos lugares que você queria estar. Então, por exemplo, se hoje você é um MVP, né? Você se tornou MVP porque você caminhava com MVPs. Você se tornou um instrutor porque você buscou estudar. E tive amigos instrutores que me estimularam, o Popovici e o Molina. Exatamente, né? Então, eu acho que isso tá te dando essa competência, né? Que você está navegando Você está em velocidade de cruzeiro hoje em cima das tecnologias Microsoft e até na própria Microsoft. E já que você tem toda essa expertise,
como que você enxerga que está indo a nível de visão de futuro hoje nas tecnologias Microsoft? Para onde que você acha, por exemplo, junho agora é virada de ano fiscal. E toda virada de ano fiscal a gente tem... A Microsoft, ela muda um pouco a chave na questão de visão de produto, né? Sim. Então, o Copilot, ele já vem aí praticamente há 2 anos, assim, na vanguarda, mas para onde que você acha que a gente vai estar apontando, principalmente com a tecnologia do Copilot? IA ainda se mantém. Então, o Copilot, o hype do Copilot, eu acho que ainda vai se manter, talvez, mais um ano aí. Quando você fala de Copilot... E depois ele vai se tornar um produto comum como é o Teams hoje. Quando você fala de Copilot, a gente tá falando um pouquinho de Copilot Studio também, porque assim, eu vejo... Eu acho que o Copilot Studio vai estar mais intenso. Agora, né? Porque eu vejo que o Copilot... Quando começou, então eu falava assim, a gente tem que ter um produto. Eu olhar pro Copilot e falar, tem produto? Não, ele é o produto. A gente tem que fazer a galera usar ele. Se a gente for falar em produto aqui, a gente pode falar do Copilot Studio, que é a possibilidade que a gente tem de ter a extensibilidade, né? Aí quando eu digo de produto, é ter algo customizado, né? Então, escalável, né? Você tem algo ali que as pessoas sai do padrão que é o Copilot, você ter os seus consultar seus documentos, e aí você pode ter os seus próprios agentes. Talvez eu acho que o Copilot Studio esse ano agora ele se perpetue mais, né? Eu acho que porque o pessoal já conhece o Copilot, né? Vai ganhar, o uso dele vai ganhar amplitude ali e também as customizações que você falou da extensibilidade é essencial. Que agora a gente não vai só vender o Copilot por si só. Que aí sim entra um novo produto ou mesmo serviços gerenciados ou serviços complementares que possam fazer com que essa oferta traga ainda mais ganho ao cliente que está ali investindo no uso da solução e também vai se tornar um lucro para vocês, parceiros. Não só na revenda da licença em si, mas principalmente em demandas de suporte, de apoio operacional e tudo mais. Você tem algum case legal de Copilot Studio já? Eu ainda não tive a honra, cara. Queria muito. Por enquanto, os que eu ainda tô preso naqueles básicos de análise de currículo para RH, de apoio ali no jurídico tá mais legal. O jurídico que eu podia acompanhar, porque quem implantou foi outra pessoa e eu só apoiei de alguma forma, né? Inclusive, eu admiro demais o trabalho da DataSide por isso. Porque o pessoal da DataSide... Eles têm que eles transformaram em um produto que é para escritório jurídico em cima da sua base de documentos lá do SharePoint ou outra, ou mesmo se for algo mais amplo, usar bases de armazenamento no Azure com o Azure OpenAI numa solução customizada, não só amarrada ao Copilot em si, mas que pode ser usado com o Copilot Studio integrando com serviços do OpenAI no Azure para consulta de documentos e trazer essas informações. Deixa eu passar uma mensagem histórico aqui. De processo e tudo mais. Pareceu muito complexo o que ele tá falando. Mas é Microsoft. Tu vai lá dentro do Azure, tu vai criar um OpenAI. Se você quiser já conectar a sua Storage Account com o Search AI, ele já vai te dar tudo Next. Você só vai carregar seus documentos e no final vai ter um botãozinho assim, ó, publicar dentro do Copilot Studio. E aí você já tem seu agente personalizado. Então assim... Às vezes a gente acha complexo, né? Pô, cara, é uma estrutura. Não, tu vai criar lá dentro do... A pessoa que tá ouvindo fala assim, cara, vai ser um projeto de 300 horas. Né? Não, então já tem tudo muito facilitado. Porque aí volta para aquilo que eu tava falando, converse com seus dados. Você tem bastante informação. Sim. E hoje você precisa extrair essas informações. Às vezes ficar lendo um bocado um documento ou saber onde é que tá a informação, você pode conversar com ele e ele vai te trazer. Já tem diversas tecnologias que te permitem armazenar, que permite indexar esses conteúdos e agora fazer essa conversação. Então, eu acho que vai muito para esse lado da extensibilidade. Agora a gente começa a ficar feliz quando o cliente quer comprar extra file storage, porque a gente tem muita oportunidade de Copilot. É verdade. Sim, e poucos estão enxergando isso, tá? O cliente que vendeu extra file storage não visitou. Bate lá no BK, fala lá com o Rafael Toboni. Tá vendo aí, ó? Eu ajudo vocês demais, vendedores. Se o seu cliente solicitou uma cotação de extra file storage, isso significa que tem muita adoção de SharePoint para ser feito e ou projetos de Copilot. Do próprio SharePoint. Porque às vezes ele está enfrentando um problema de performance por ter atingido limites do SharePoint. Mas imagina a quantidade de agente que não dá para implementar um cliente desse que topou. Ou os agentes nativos, que agora cada site já está aparecendo. Quando o cliente fala para mim que ele já consumiu 1 tera do tenant dele
E eu nem cheguei a perguntar a quantidade de usuários que ele tem, mas só dele ter consumido 1 tera, eu falei assim, não, peraí, você já ouviu falar no Copilot? Olha só, vamos falar um pouco aqui sobre como que isso pode mudar o jogo dentro da sua empresa, a adoção de Copilot. Sim. Você falou também da questão do Vivo Engage, né? Então, eu vou olhar tanto o Vivo Engage, não somente ele, tá? Mas o Vivo Insights também. Vivo Insights. Você tem ideia de quantas vidas você impactou nos projetos que vocês fizeram de Viva? Não só do Engage, mas principalmente do Insights? Ou aqueles que você só ensinou a pessoa a olhar os insights pessoais dela? A gente tem muito essa métrica lá na empresa. Sabe como que eu me curei do burnout? Com o Vivo Insights. Sério? Eu já te conto como foi. O que acontece? A maioria dos projetos, você vê, conectando tecnologia e pessoas. Quando a gente fez toda a parte de rebrand da nossa empresa lá em 2022, eu pedi pro Otávio, né, junto com o time, falei assim, dá uma visita à nossa biblioteca de projetos, porque a gente tem muito projeto realizado, para poder saber a quantidade, para poder a gente coletar a quantidade de usuários que a gente tem dentro de cada cliente. Uhum. Por quê? Porque essa é a nossa métrica de sucesso. Se você ver as nossas apresentações hoje, a gente coloca a quantidade de pessoas impactadas pelos nossos projetos. Legal. Então, a gente tem mais ou menos essa ideia, né, por conta dos projetos, e a gente mensura sempre. Toda vez quando chega, eu pergunto qual a quantidade de usuários. Tantos usuários, eu já coloco isso nas nossas métricas. Show de bola. E isso é legal, porque tem empresa que pega um modelo de site, template pronto, e põe lá X mil usuários impactados. O cara nem fez, nem mediu quanto que ele impactou de verdade. Vocês se preocupam em trazer a informação real. Isso aí mostra o quanto o parceiro está conectado com o negócio do cliente, com o objetivo do cliente. E aí, quando se fala em Viva, por exemplo, Viva é outro produto que eu não queria saber dele, porque eu tinha outras prioridades em relação à infraestrutura de segurança. Mas eu precisava dele e eu não sabia disso. Então, na 2023, quando eu estava na minha última fase crítica do burnout, foi de 2020 a 2023, picos anuais. 2019 a 2023, na verdade, 4 anos aí. Uma Copa do Mundo, praticamente, como eu costumo dizer. E aí, naquele momento, eu falava, eu não quero mais me tratar com medicação. Eu já tinha saído da medicação do tarja preta lá em 2020, eu não queria voltar, mas estava precisando e infelizmente eu tive que voltar por 1 mês ali, 1 a 2 meses. Aí eu falei, eu preciso sair disso. E como que eu saio disso? Minha rotina de trabalho, ela não vai reduzir, não importa em qual parceiro Microsoft que eu vou trabalhar, porque a demanda de mercado existe. A demanda do mercado. E quantos outros Johnsons eu vou ter que capacitar e replicar, ensiná-los a não cometer os erros que eu cometi e que me punhado naquele buraco. Que hoje é meu lema, ao dar aulas para iniciantes em fundamentos de nuvem e tudo mais, eu faço questão de contar parte dessa história. Eu tô aqui não para te ensinar a tecnologia somente, mas para te ensinar a não cometer os erros que eu cometi. O pessoal já fica assustado, principalmente na EDN, na Escola da Nuvem, eu sempre falo isso dos alunos lá, na ONG. E aí, então, você não vai precisar mais de 10 anos para virar um Johnson. O Johnson que sofreu 10 anos... A gente vai cortar o seu caminho. Eu vou cortar seu caminho, pegar o Lucas, o primo da minha esposa. Em 3 anos ele virou um baita profissional top. Hoje ele me põe no bolso fácil. Putz, que legal. Não digo nem 3, 2, vai. O terceiro foi para consolidar. Exatamente porque, assim... Vamos lá, o que te satisfaz quando tu é um garoto ali sem responsabilidade? Você é jogar teu futebol, jogar teu videogame, etc. Sair com os amigos para dar um rolê ou falar besteira, ou simplesmente fazer uma viagem com a tua família? Legal. Busque formas. Tu não tá trabalhando só para pagar boleto, pagar conta. Então eu comecei a me conectar de volta com os meus hobbies. É um videogame, mesmo que eu ainda hoje não faça como eu gostaria. Quando eu ligo o videogame lá, tiro a poeira deles, ligo, jogar um FIFA. Ou mesmo um Forza Horizon. E aí, quando eu comecei a dirigir, então, foi maravilhoso. Lá em 2023, em fevereiro, que eu tinha habilitação desde 2015, mas só tive coragem de pegar no carro mesmo, em dezembro de 22 e, principalmente em fevereiro de 23, quando eu aluguei um carro. Virou um piloto agora. Na Localiza. Virei com os pilotos de fogo. Tem gente que me mandou, mano, tu vive postando status no carro e tal. Virou Uber na hora livre? Virei Uber de mim mesmo. E da minha esposa. Meus vídeos. E aí Não, mas tem que ser um pouco mais responsável quanto a isso. Aí eu peguei e passei a fazer o seguinte: pegava o carro, vamos pro Rio. 6 horas de São Paulo e Rio. Vou lá ver minha família, vou ver minha mãe, vou ver minha irmã, meus irmãos. E passei a me conectar mais comigo mesmo. E aí entrou o Viva Insights. Legal. Que eu passei a medir. Geralmente a psicóloga falava, Johnson, tu tem que saber o que é o teu gatilho. Pra um pico de estresse, pra uma situação... Tanto psicóloga quanto psiquiatra. O psiquiatra falava, Johnson, você precisa se reconectar contigo mesmo e seguir o que a psicóloga fala, porque senão comigo vai ser só na base do remédio.
Quando ela falou assim, ó, vou te receitar o lítio, mas cuidado, porque ele vai te dar coragem pra levantar da cama e vai te dar coragem pra fazer essas besteiras que tu tá imaginando também. Opa, não vou tomar isso aí não. Ela deu receita e ali ficou, de canto, não comprei. Que eu fui fazer o que ela mandou. Vai até a psicóloga, põe tua terapia em dia, mantenha, mesmo quando você melhorar, continue com a terapia e veja quais são seus motivadores pra viver. E aí eu comecei a medir. Bom, ela mandou medir se eu tô bem ou se eu tô mal e quais são os motivos. Aí veio meus insights pessoais. Começou a monitorar. Eu mesmo comecei a me monitorar. Eu coloquei um lembrete na configuração do meu Vim Insights para perguntar como eu tava me sentindo todo dia ao meio-dia. Aí apareceu notificação no Teams. Pum, como você está se sentindo hoje? Aí eu colocava, tô bem, tô neutro, não tô legal. E aí ele vai gerando um gráfico que é teu, só tu tem acesso, o teu gestor não vai ter acesso. É importante, né? Que privacidade de dados, a proteção do usuário final é uma coisa que a Microsoft sempre preza. E aí eu mesmo, por opção própria, eu tirava um print da semana ou dos últimos 30 dias, dos picozinhos da carinha lá, triste e feliz e tal. Né? Mandava pra psicóloga do RH, que era a Carolina Roca. Carol, obrigado, me salvou. E falava, Carol, me ajuda aqui, ó. E aí a Carol começou a me fazer entender melhor também. Como que eu poderia contornar essas situações. E tinha dia que eu falava, já descia pra almoçar, almoçava em meia hora, ia dar 2, 3 voltas no quarteirão ou nas ruas próximas ali na região da Berrine, pra depois voltar pro escritório. Movimento muda pensamento. Exato. Falo isso. Ao invés de ficar sentado, pensando na vida, pensando besteira, e passando raiva, e com rancor de alguém porque a pessoa te gerou um estresse desnecessário, numa coisa de 1 minuto destruir teu dia, não. Comecei a encontrar formas de respirar. Se tu tiver que ir no banheiro chorar, como muitas vezes eu fiz, eu ia. Aí eu lavava o rosto e voltava como se nada tivesse acontecido. Então, assim, nós não somos robôs, cara. Então, tem gente que vê, nossa, cara, qual o LinkedIn do Johnson, que da hora, 30 mil seguidores, mais de 15 certificações. Ele não foi construído da noite pro dia, e se fosse, seria uma farsa. Também que você pagou. Teve um preço que eu paguei, e existem formas de alcançar aquilo sem precisar se matar. Boa. Bem, o importante é que ele tá ensinando agora, exatamente. Isso aqui tá sendo uma aula. Muito bom. Sérgio já me deu um cutuco aqui que a gente precisa encerrar. Desculpa aí, Sérgio. A gente vai manter quieta. Johnson, deixa uma mensagem para as pessoas aí, para poder impactar vidas mais do que você já tem feito. Deixa uma mensagem para a galera. Cara, assim, não abra mão dos teus sonhos. Se tem um boleto que tu vai atrasar, não destrua a tua vida. Vai atrasar 5 dias, não interessa, o banco espera. Cara. O meu pai falava, eu ficava, nossa, que enrolão. Meu pai, não, o banco espera. Não, tu vai ter um boleto de R$500 pra pagar hoje e eu tenho a compra da semana pra fazer. Tu vai passar fome pra honrar aquele boleto. Tu tem que honrar, sim, teu nome, etc e tal. Não precisa sujá-lo. Não precisa ser enrolado, bagunçado financeiramente igual eu sou. Mas também não deixe de viver. Porque tu viver só pra trabalhar, também vai te detonar. Mas também não queira só curtir a vida, igual como eu falei pra um colega hoje, que ele veio e falou assim, esse evento aí que você fez vai ter voucher? Eu falei, sim, 5 vouchers sorteados no final. Talvez ele nem tenha ficado até o final do evento, porque ele uma só pergunta depois que o evento acabou, do webinar de hoje. Aí ele, não dou sorte. Eu falei, como assim não dou sorte? Você já se inscreveu no AI Skills? Que tá tendo voucher, tem 50 mil vouchers. Tudo bem que não é garantido pra todo mundo, mas tu pode ter chance de ganhar. Assim como eu já ganhei o meu. Não, vou fazer. Eu falei, vai fazer? Tu já deveria ter terminado. Inscrição dia 8 de abril, tu tinha 50 dias, que é 50 dias de evento, e já poderia ter terminado pelo menos um desafio e preenchido o formulário pra tentar ganhar teu voucher. Aí eu falei, não tá faltando sorte, tá faltando foco. Então assim, mantenha foco no teu objetivo, onde tu quer chegar e tudo mais, mas sem abrir mão da tua família, sem abrir mão de quem te acompanha, seja tua companheira, teu companheiro, teus pais, se você ainda tiver eles, né? Faça uma ligação por vídeo, manda um áudio no tempinho que tu puder, enfim. Tenta buscar o equilíbrio, que eu sei que tá difícil porque a nossa vida e esse excesso do digital, igual eu tô aqui, com 2 aparelhos na mesa e tal, põe no silencioso se tu tiver que colocar teu celular e busque a tua paz interior, porque você estando em paz consigo mesmo, todo o restante vai acabar acontecendo como você gostaria. E claro, mantendo
mantendo-se firme no caminho que você quer seguir. Boa. Que aula, hein, man? Cara, eu acho que pra gente só nos resta agradecer. Eu acho que É isso aí. primeiro ter a oportunidade de ouvir essa jornada bacana que foi a sua. E eu tenho certeza que Vai mudar a chave de muita gente. justamente, assim, é legal ver, pô, cara, começou como analista de suporte júnior, onde que o cara tá hoje. A gente poder, a partir do momento que tá ouvindo a sua Como história... atendente de uma house, como eu dizia na atendente minha de lan época. house, justamente. A gente poder compartilhar essa sua história para que outras pessoas saibam, né, que dá para chegar lá, né? Aí. Mas assim, tem um preço, né? Tem um custo, tem que cuidar, como, pô, Isso aí. trouxe diversas visões aqui, né? Tem que cuidar da saúde. Não pode parar de estudar. Mantenha os bons networks. Mantenha ali do seu lado, assim, pessoas que possam te ajudar e te indicar quais são os caminhos que você pode seguir mais rápido ou seguir de uma melhor forma, né? Que são os mentores. Cara, muito obrigado. Gostei muito de poder estar aqui compartilhando com vocês esse tempo. Para mim, como eu disse, eu vim para esse podcast hoje para aprender e eu tenho certeza que foi muito válido. Não, a cada podcast a gente aprende muito, principalmente quando a gente traz convidados de garbo, elegância e competência como Johnson Souza Cruz, pessoas. Pessoal, vocês gostaram desse conteúdo? A gente tá simplesmente impactado. Então, não deixe de deixar o seu like aqui, compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a vida de muita gente. Esse podcast aqui, ele não foi só sobre tecnologia, ele foi sobre jornada, sobre suportar o processo. Para você que me conhece, você entende quais são as chaves que eu estou falando aqui, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Gostaria de agradecer a todo o time do Soncast. Sérgio, Valeu! tamo junto e até o próximo podcast da 4 Tecnologia. Vamos deixar só uma coisinha aqui. Deixa. Nosso querido aqui para que compartilhe mais conhecimento. Deixe suas redes. Isso, aí. deixa suas redes. @Johnsons Cruz no Instagram. Aí tem, como diz o Eric Bota dá aqui o risada. Ele fala assim... Ô Johnson, eu dou risada que seu Instagram, você posta tanta zoeira no status e aí você vê o feed, tem um monte de coisa lá, séria de evento, Microsoft, isso aqui. Eu falei, cara, aquilo ali é quem eu sou, o bobão à noite e de dia profissional. Boa. E assim, no LinkedIn, acho que no LinkedIn eu posto coisa mais interessante. Pra quem tá focado só na profissa, vai no LinkedIn. Pra quem quer ver coisa profissional e também dar risada, pode ir pro Instagram. Show de bola. E sigam @MVPconf. Boa. Tá rolando os esquentas do MVPconf. O evento, agora que eu vou amanhã, do MVPconf, o esquenta de Blumenau. Depois tem o de Campinas, vai ter também em Curitiba, Brasília, entre outras localidades ainda a serem confirmadas. Vai ter MVP Confirme Brasília? Também. Boa, legal. Só seguir @MVPconf. Se você quiser ajudar a organizar o esquenta de lá, só chamar. Ou da sua região aí, você pode chamar algum MVP que a gente ajuda. Vamos ver aí que é palestrante. Se você conseguir um local, seja numa escola ou algum auditório de empresa, a gente dá um jeitinho de levar o evento para perto de vocês. Ou se não puder, acompanhe as mídias sociais. Tá rolando muita coisa online também. Sensacional. Pessoal, esse foi o 4Cast de número 25. Eu agradeço a presença de todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. É isso. Um abraço. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau.